Nesta quarta-feira, o plenário analisou uma proposta do deputado Paulo Ramos que pode ajudar famílias que precisam regularizar os imóveis onde vivem. O texto diz que beneficiários da regularização fundiária podem realizar coletivamente uma série de procedimentos para obter a documentação legal da propriedade, sem a participação direta do poder público. O projeto aprovado em segunda discussão vai ser analisado pelo governador. Ao invés da regularização ser feita lote a lote, ser feita uma regularização coletiva, de modo a depois ser feita a partilha dos lotes. Isso é uma forma que simplifica e simplifica muito. Então foi uma reivindicação de algumas comunidades, mas ao mesmo tempo para disponibilizar um instrumento mais ágil ao nosso Instituto de Terras para a regularização fundiária. A deputada Tia Ju quer autorizar o Estado a oferecer nas escolas a ginástica terapeuta e preventiva Liangong. A atividade de origem chinesa é usada no tratamento de lesão por esforço repetitivo. O texto foi aprovado e segue para a sanção ou veto do governador. Essa ginástica, ela trabalha a musculatura, ela reeduca o idoso com relação aos movimentos do corpo e os resultados são impressionantes. Coisas que o idoso não podia fazer, ele começa a fazer novamente, se agachar com facilidade, movimentar melhor os braços. Então, eu acho que é de suma importância a gente estar estimulando através desse projeto, ao Estado a ter algo nesse objetivo para os idosos. O Rio pode ter um sistema na internet para consulta às vagas na rede pública de educação. A ideia é dar transparência às vagas disponíveis por escola, série e turno. Também deve ser divulgada a classificação final dos inscritos. O projeto do deputado Wagner Montes foi aprovado e agora vai ser analisado pelo governador. As equipes de saúde da família do estado do Rio podem passar a contar com fisioterapeutas. O projeto da ex-deputada Ana Paula Rechuan foi aprovado em segunda discussão e agora segue para a sanção ou veto do governador. A massa asfáltica utilizada nas rodovias estaduais deve ser produzida com pneus reciclados. A proposta dos deputados André Siciliano, Wanderson Nogueira e Carlos Mink foi aprovada em segunda discussão e precisa da sanção do governador para se tornar lei. Economiza, melhora a qualidade do produto, do asfalto, porque ele trabalha com a temperatura elevada e ecologicamente correto. Então a gente está dando destinação final a um resíduo que é difícil, que é os pneus, que não tem utilização nenhuma, e a gente está melhorando a qualidade de vida da população do estado do Rio de Janeiro. Passaram pelo segundo dia de discussão os dois projetos de resolução que tratam do reconhecimento de calamidade pública dos municípios fluminenses. As propostas dos deputados André Siciliano e Luiz Paulo alteram o regimento interno da Alerj. Determinam que, para decretar calamidade pública, os prefeitos fluminenses devem enviar um requerimento à Assembleia Legislativa com a justificativa. E esse documento deve ser analisado pelo plenário da Casa. Os dois projetos aprovados vão ser promulgados na Alerj. Nós estamos adaptando a nossa legislação, o nosso regimento interno, para que a gente possa homologar a calamidade dos municípios. Agora, homologar a calamidade do município não significa que nós vamos aprovar a conta do município. Isso está a cargo do Tribunal de Contas do Estado. Homologar significa que a gente vai estudar os parâmetros, a receita corrente líquida em relação à folha, as dívidas e mais. Nós estamos proibindo que o município que declara calamidade financeira possa fazer licitação, possa contratar sem licitação, possa contratar por emergência, quer seja um serviço ou mesmo a compra de um bem. O Rio pode ter um programa estadual de cuidados paliativos na saúde pública. São tratamentos oferecidos o mais cedo possível aos pacientes com doenças crônicas fatais, para garantir melhor qualidade de vida aos doentes. A matéria do deputado Carlos Mink foi aprovada em primeira discussão e ainda retorna à pauta para outra votação. Como a população está envelhecendo e vários remédios permitem prolongar a vida, resta saber como fazer isso com a maior dignidade, o maior carinho. Então há vários grupos de trabalho, inclusive esse projeto foi elaborado em parceria com pesquisadores e técnicos da Fiocruz e da Escola de Medicina da UFRJ, da Faculdade de Medicina da UFRJ. E a aprovação é importante, porque ela permite a Assembleia se adiantar, será o primeiro Estado a ter uma lei
sobre cuidados paliativos. O deputado Átila Nunes quer criar um programa para tratamento de doenças raras no estado. O programa deve ser oferecido à população em centros de referência em doenças raras, credenciados ao SUS. A proposta foi aprovada em primeira discussão. Você sabe quantas doenças raras existem? 7.000. Tem no planeta doenças raras que meia dúzia de pessoas têm. E doença rara não é mal de Parkinson, Alzheimer, câncer. Não. É doença rara mesmo. E o pior, os médicos, você chega com uma doença rara, de repente uma criança com algum sintoma, o médico não sabe, coitado, nem ele é obrigado a saber que aquele sintoma é de uma doença rara. Então o centro de referência vai ter gente especializada nisso. E as armas adquiridas pelas polícias civil e militar do estado do Rio devem vir equipadas com dispositivo de monitoramento eletrônico para ajudar no rastreamento e na identificação. O projeto é do deputado licenciado Jair Bittencourt. Recebeu uma emenda e retorna às comissões. Também analisada a proposta dos deputados Flávio Serafini, Conte Bittencourt e Tia Ju, que altera a lei que trata das custas judiciais e de cartório no estado. Os parlamentares querem garantir gratuidade nos processos de adoção, guarda e tutela de crianças e adolescentes. O texto foi aprovado em segunda discussão e depende da sanção do governador para se tornar lei. Hoje no Brasil a gente tem milhares de pessoas querendo adotar e milhares de crianças precisando de uma família. O que o projeto busca fazer é mais um passo, mais um caminho no sentido de facilitar esse encontro. A gente faz com que as famílias adotantes estejam isentas de taxas judiciais e de taxas cartoriais. Assim, o ato de adoção não vai ter constrangimentos econômicos, até porque muitas vezes no processo de adoção você precisa acessar uma documentação e depois aquela adoção não se confirma. Então você vai tendo gastos até conseguir consolidar. Então agora, isentando dessas taxas, a família que queira adotar vai poder se esforçar no processo adotivo, não tendo mais a questão econômica como um empecilho. Pet shops, clínicas veterinárias, consultórios e hospitais veterinários podem ser obrigados a informar a Polícia Civil sempre que for constatado indício de maus tratos nos animais atendidos. O projeto do deputado Geraldo Pudim foi aprovado em primeira discussão. A Secretaria Estadual de Saúde pode ser obrigada a divulgar na internet informações sobre as vagas de leitos e o atendimento nos hospitais estaduais credenciados ao SUS. O projeto do deputado Milton Rangel amplia uma lei em vigor que determina a divulgação do número de leitos ocupados e livres nas unidades hospitalares. O parlamentar quer que a população tenha acesso também via internet aos dias de consulta de cada especialidade médica e datas de cirurgias, entre outras informações. O projeto ainda retorna ao plenário para mais uma votação. Nós vamos estar mostrando para a população o que foi feito no hospital, quantas cirurgias foram feitas, quantas especialidades foram atendidas no ambulatório, quais são as especialidades que estão sendo atendidas, quantos leitos existem disponíveis naquela unidade por especialidade e a emergência, quantos atendimentos fez, todo esse processo de transparência da rede pública de saúde para a gente poder entender um pouquinho, a população entender um pouquinho qual é o comprometimento da nossa rede pública de saúde, que a gente está sabendo, ciente de que ela está totalmente comprometida. Os cargos de presidente e vice-presidentes da Fundação CCERJ, que cuida da educação à distância no estado, podem ser preenchidos por processo consultivo. Os deputados Dr. Julianelli, Flávio Serafini e Valdec Carneiro querem implantar o sistema para democratizar a gestão da instituição. De acordo com o texto, professores, alunos e bolsistas do CCERJ terão direito a voto. O projeto vai continuar sendo discutido em plenário. Nós vamos na mesma linha das escolas de ensino médio que já têm eleição para diretores, das universidades públicas que já têm, e agora, por uma questão de coerência, também trazemos o CCERJ para a escolha dos seus dirigentes, entendendo que o seu corpo docente, seus bolsistas, são as pessoas mais indicadas para escolher aquela que melhor seria capaz de conduzir. Haverá uma audiência pública promovida pela Comissão de Educação. Eu acho que seria importante que fosse em conjunto com a Comissão de Ciência e Tecnologia, tendo em vista que a Fundação CCERJ é um órgão que está na
na interseção da educação e da área de ciência e tecnologia. E a partir daí vamos tentar produzir um consenso, né, para aprovar a matéria. O mais importante é dizer o seguinte: estamos com esse projeto lutando para afirmar o princípio da gestão democrática na Fundação CCERJ. O governo pode passar a registrar a demanda de alunos interessados em ingressar na rede pública de educação. O registro deve ser feito nas unidades escolares ou pela internet. O texto do deputado Flávio Serafini determina que a Secretaria de Educação vai ter 15 dias para atender o estudante, de preferência com vaga na escola mais próxima da residência dele. A proposta recebeu 5 emendas e retornou às comissões. A gente tem ao longo de todos os anos crianças, adolescentes, responsáveis que vão às secretarias das escolas buscar matricular seus filhos. Muitos conseguem matricular e muitos, por diferentes razões, não conseguem, porque aquela escola que ele procurou não tem mais vaga, porque procurou num período onde não é mais possível se inserir. O que esse projeto busca fazer é que toda essa procura tem que ser registrada. Para quê? Para que o governo, quando vá planejar a política pública, leve em consideração essa demanda real, que hoje não tem nenhuma forma de registro. É uma demanda flutuante, que se manifesta nas unidades escolares, mas que não tem nenhuma forma de registro. Academias, clubes, associações, escolinhas esportivas e outras organizações que ofereçam serviços de atividades físicas devem expor cartazes que informem sobre a necessidade de consulta ao registro do profissional de educação física no Conselho Regional da categoria. O aviso deve conter o endereço eletrônico do Conselho e um telefone para denúncias. A proposta assinada por 10 deputados da Casa foi aprovada em primeira discussão. Como nas academias é obrigatório a foto do profissional e o CREF, em todas as atividades esportivas agora, terá que ter a foto dos profissionais que estão ali trabalhando com o número do registro do CREF. E aí vai dar um respaldo maior a quem faz a prática, seja criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, de que ele está sendo orientado por um profissional capacitado, com CREF registrado, tudo certinho. As escolas de ensino fundamental das redes pública e privada do Rio podem passar a oferecer um programa de educação no trânsito. A proposta do deputado Conte Bittencourt tem o objetivo de conscientizar os alunos sobre as regras do trânsito, o respeito ao espaço público e aos pedestres e ciclistas. O projeto recebeu 5 emendas e retornou às comissões. Pode ser criada no Rio a Universidade Aberta da Terceira Idade da UENF, Universidade Estadual do Norte Fluminense. O projeto assinado por 6 deputados da Casa foi aprovado e retorna à pauta para mais uma votação. No expediente final, o deputado Luiz Paulo defendeu que os serviços de inteligência das Forças de Segurança do Estado se unam ao Exército para desestruturar os esquemas de tráfico de drogas e armas no Rio. Você não vai desbaratar a venda varejo sem prender as cabeças coroadas. Isso é, aqueles que trabalham diretamente na importação de armamento, isto é, no tráfico de armas e no tráfico de drogas. Se o Exército prestar esse serviço de desmontar, aí sim a organização criminosa do tráfico de drogas e armas, automaticamente você vai enfraquecer a venda varejo. E aí a ação fica mais fácil. Já o deputado Flávio Serafini cobrou do Poder Executivo o envio à Alerj do plano de cargos, carreiras e salários dos trabalhadores da área da saúde. As categorias profissionais da saúde no estado do Rio de Janeiro são as que têm o maior processo de desvalorização salarial. Isso enfraquece a política pública de saúde e deixa esses trabalhadores numa situação de extrema precariedade. Essa Casa já aprovou em 2 ocasiões projetos de lei que cobram do Poder Executivo o envio do plano de cargos, carreiras e salários dessa Casa. É fundamental que o Executivo não seja omisso com relação a esse tema e a gente possa garantir o fortalecimento da saúde pública no nosso estado.